Os analistas do mercado financeiro elevaram a estimativa para o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, para 4,84%. A projeção segue acima do teto da meta de inflação para este ano, que é de 4,5%. Os dados são do relatório Focus, divulgados hoje pelo Banco Central. O preço das carnes, que já impactou a inflação nos últimos 2 meses, registrou alta expressiva de 7,54% em novembro, o que fica mais pesado para o bolso do consumidor. Para analisar esse cenário brasileiro e como deve ficar no próximo ano, a gente faz conexão com a economista e professora da FGV, Carla Beni. Carla, boa tarde. Obrigado por começar a semana com a gente aqui no Conexão Record News. Como é que você analisa esse relatório divulgado hoje, que traz aí um panorama de como está a nossa economia, né? Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos. Quando a gente pensa no Boletim Focus, é importante fazer uma separação na definição dele, porque como o Banco Central publica o Boletim Focus, parece que essa é a expectativa do Banco Central, mas não é. Essa é uma expectativa dos agentes de mercado. Então, são mais ou menos 100 instituições financeiras que às sextas-feiras mandam as suas projeções para o Banco Central do que será o final do ano. Então, quando você, na segunda-feira, recebe esse e-mail, qualquer pessoa pode se cadastrar, inclusive, lá no site do Banco Central para receber esse Boletim Focus. Quando você recebe, aquilo é o que o mercado financeiro espera para o IPCA. E deu esse 4,84 que você acabou de falar. Aí eu fui no IBGE, porque é o próprio IBGE que calcula o IPCA. E nós estamos no acumulado do ano até outubro, que foi publicado em novembro, amanhã sai o resultado do mês passado, com 3,80, tá aqui até anotado, anotei aqui, ó, 3,88. Então, repare, Jonathan, que é uma diferença muito grande do que o mercado financeiro acha que vai terminar o final do ano para aquilo que o IBGE já calculou até agora. Então, isso é importante para a gente dar uma acalmada, porque escuta o Boletim Focus, a gente parece assim, né, que, nossa senhora, a inflação está subindo muito. Então, essa é a minha primeira consideração aqui. Carla, agora é importante para quem está em casa acompanhando a gente entender o seguinte: a inflação ela afeta diretamente nos preços, seja no supermercado e em vários outros fatores que impactam no orçamento doméstico das pessoas. Por isso é importante manter a inflação controlada, né? 4,84%. Se fosse isso, ainda seria uma boa inflação? Ela seria um pouco mais alta do que a gente está imaginando, porque se a gente já está até agora com 3,88 pelo IBGE, para dar 4,84 para o final do ano, né? Sendo que dezembro já chegamos em dezembro, seria uma alteração muito grande. Então, nós estamos com uma inflação controlada. Isso é que é importante que a gente entenda. Só que, quando a gente pega o IPCA, Jonathan, ele tem uma quantidade enorme de itens, não tem nada a ver com a tal da cesta básica. Esse é o INPC. Então, quando a gente olha o IPCA, por exemplo, o arco de renda dele vai de 1 a 40 salários mínimos, ou seja, entram muitos serviços. Lembra que o IPCA ficou meio alto em julho? Sabe qual foi o principal item? Passagem aérea. Então, vamos pensar na nossa vida prática. Passagem aérea é um percentual mínimo da população que vai ter um impacto. Agora, a imagem que a gente está vendo no vídeo, o supermercado mesmo, a carne, fruta, verdura, legume, isso tem um impacto muito maior na nossa vida no dia a dia. Então, sim, a inflação tem que ser controlada, mas é importante que a gente não entre em nenhum tipo de desespero, que o Brasil não tem descontrole inflacionário. Eu queria a sua consideração, Carla, sobre um item específico que colaborou muito para essa alta que a gente está acompanhando, que foi justamente a carne, né? Uma alta aí de 7,54% em novembro. Isso é assustador para os brasileiros porque a gente está em época de festas, né? Época em que as pessoas reúnem as famílias, faz ali o churrasco do fim de semana. Então, se a carne está mais cara, compromete ali o lazer do brasileiro. Vai continuar subindo tanto assim? Realmente, essa parte acabou dando uma alteração grande, deu uma subida.
Quando a carne caiu bastante, a gente comemorou, né? Todo mundo ficou feliz e tudo. Mas agora a gente está meio que aí num período de entre safra, algumas questões que acabaram elevando esse preço. Então, também tem um outro ponto, Jonathan, que é o seguinte: quando a gente sobe um patamar de preço e há uma acomodação, ou seja, as pessoas mesmo reclamando compram, que foi o que aconteceu com o café. Aí o que acontece? Os produtores, naturalmente também, os comerciantes no intermédio, acabam subindo um pouco o patamar e estabilizando num patamar um pouco mais alto. Então, se a coisa se acomoda desse jeito, você acaba ficando com esse patamar um pouco mais alto. Então, vamos ver se a gente consegue agora, para as festas de final de ano, alguns outros substitutos ou ter que achar alguma promoção, alguma coisa do gênero, porque normalmente no final do ano dá uma subidinha assim para poder recompor lucro de quem vende. Pois é, o brasileiro já está acostumado a isso, né? Carla, para a gente encerrar esse assunto de inflação, eu queria muito da sua experiência para você trazer para a gente, né? Nós vamos encerrar 2024 dentro do teto da meta. Dá para a gente calcular realmente como vai ficar essa situação da inflação no Brasil? Olha, se a gente já está com 3,88 e a meta é 4,5, então é muito provável que a gente fique sim dentro da meta de inflação, porque essa distância de 3,88 para 4,5, ela é muito grande. Então é bem possível que o Boletim Focus tenha errado na sua perspectiva agora para o fechamento do ano, e a gente também para o ano que vem não tem uma perspectiva de estourar essa meta. Então a gente precisa entender que a nossa inflação ela está controlada. É que quando a gente tem métricas de cálculo, como eu falei do IPCA, por exemplo, nós não tivemos a bandeira vermelha na parte de energia elétrica. Quando a bandeira vermelha sobe, o impacto disso no IPCA é muito grande, porque o peso da energia elétrica residencial no IPCA é alto. Então, a gente tem que é importante, a gente tem que acompanhar, trabalhar com essas questões, avaliar isso, mas é como eu digo, sabe, Jonathan, a gente tem que olhar com uma lupa o IPCA para ver se não é algum ponto isolado que está impactando. Se for tudo que estiver subindo, é pior, mas não foi o caso, tanto com a energia elétrica quanto lá em julho com a passagem aérea. Por isso é importante ter pessoas como você aqui no Conexão para ajudar a gente a usar essa lupa, né? Entender melhor todos os dados que compõem a questão do IPCA. Carla, continue comigo, quero que você analise uma outra notícia, que é o Pix. O sistema preferido pelos brasileiros para transferências, ele que bateu um novo recorde. Foram 250 milhões de transações feitas na última sexta-feira, dia 6 de dezembro. O recorde anterior foi registrado no dia 29 de novembro. O Pix representou 39% das operações financeiras em 2023, uma alta de 75%. E para o próximo ano, está prevista uma novidade, o Pix automático, que vai poder ser usado aí em cobranças recorrentes, como contas de água e luz, por exemplo. Carla, na minha opinião, eu queria ouvir a sua, o Pix acho que foi uma das maiores revoluções do mercado financeiro no Brasil, né? Algo que realmente começou a valer, já tendo uma adesão total da população e uma facilidade no uso que representa todos esses números que a gente traz, né? De recorde atrás de recorde. Olha, o Brasil é o país do Pix, porque a adesão que nós temos com o Pix foi uma coisa que superou qualquer barreira tecnológica, identitária, sociocultural. Todo mundo faz Pix. Jonathan, eu dei uma olhada no relatório último do Banco Central por faixa etária. É impressionante. A faixa etária até os 19 anos e acima de 60, está todo mundo fazendo Pix no país, justamente por causa da facilidade, da praticidade e da rapidez da transferência. Então, o que nós tivemos para a gente chegar nesse ponto? Primeiro, que o Pix ele foi lançado no quarto trimestre de 2020,
no meio da pandemia, e aí a gente também tinha toda uma movimentação para não sair de casa, para não ir ao banco e para não manipular dinheiro físico. Então, a gente acabou, esse foi um momento perfeito de introdução desse sistema eletrônico, né, de pagamentos. E nós também, para poder pagar o auxílio emergencial, fizemos a bancarização de grande parte da população, que era uma população adulta desbancarizada. Então, aquilo foi uma combinação perfeita e as pessoas começaram a usar e ver a praticidade disso. E hoje, realmente, o Pix é algo assim que não existe quem não conheça ou quem não faça o Pix. Quando você pega o mapa do Banco Central, o país inteiro faz Pix e é um recorde atrás do outro. Realmente é uma coisa muito boa para a gente. Outro dia a gente deu uma reportagem aqui e eu me lembro muito da fala de uma das entrevistadas. Ela dizia o seguinte: olha, depois do Pix eu nunca mais usei cartão de crédito, porque eu só tinha complicações com cartão de crédito, eu entrava ali usando especial e não conseguia pagar a conta, e agora não. Agora eu uso o Pix com frequência, não tenho tanta dor de cabeça. Mas ainda assim, cara, é importante dizer que a pessoa que usa o Pix pode estar entrando no cheque especial, que é tão perigoso quanto os juros do cartão de crédito, né? Por isso que é importante que no seu banco você peça para o banco reduzir o seu limite do cheque especial para R$ 500, por exemplo, que é o limite que você tem, que você não vai pagar adicional de taxa de juros, de nada, e inclusive isso te ajuda na sua disciplina financeira. Então é importante que você tenha um limite de cheque especial muito baixo. Quando isso já tem mais de 2 anos, isso foi autorizado pelo Banco Central e poucas pessoas acabam usando isso. Então, diminua o seu limite do cheque especial justamente para que você tenha uma disciplina financeira e não entre nele, porque o custo do cheque especial é muito alto. Dica valiosa. Carla Bene, obrigado pela entrevista mais uma vez com a gente aqui. Boa semana para você. Até a próxima.